Perfeito. Bom, a gente encerra essa primeira etapa dessa programação final. Agradeço imensamente ao Adriano, ao Antônio, ao Márcio e ao Rafael por estarem aqui. Pessoal, muito obrigada. A gente segue aqui no palco, então, com o ministro Paulo Guedes. Obrigada. Bom, eu falo aí. Enquanto a gente reorganiza o palco aqui para a fala do ministro, vou pedir aqui o seu comentário. A gente combinou uma agenda da sua fala, né, sobre a visão econômica para o Brasil e, claro, a visão do papel do setor automotivo brasileiro no mundo e na sociedade. E também eu aproveito para deixar uma pergunta para você começar a sua elaboração, que é sobre... Nós tivemos nos governos anteriores 2 grandes legados com consequências positivas e negativas, que foi o Inovar Alto, né? A primeira política industrial para o setor automotivo recente, seguido da primeira fase do Rota 2030, e hoje estamos elaborando a segunda. Então, gostaria de ouvir também que legado o senhor pretende deixar para o segmento. Fique à vontade, o palco é seu. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom estar aqui com vocês. E é um momento crítico para a economia brasileira. Esse setor, particularmente, é um exemplo importante da oportunidade que a economia brasileira tem dentro do que nós chamamos agora a reconfiguração das cadeias produtivas globais. Então, o que foi uma crise sanitária global, que causou o bloqueio dos portos na Ásia, que interrompeu o fornecimento de semicondutores e que desorganizou a cadeia produtiva ocidental, esse choque inicial, esse impacto inicial, foi seguido da guerra na Ucrânia, que criou, então, um segundo imperativo nessa reconfiguração das cadeias globais. Eu vou repetir aqui as palavras da secretária do Tesouro americano, secretária Janet Yellen. Eu tenho ouvido a mesma coisa do secretário-geral da OCDE. E significa exatamente o seguinte: a frase é literal e é dela. O mundo nunca mais será o mesmo. A desorganização das cadeias produtivas, que foi inicialmente causada pela Covid e agora está sofrendo o impacto da guerra na Ucrânia, produção de alimentos e energia subindo, essa desorganização da cadeia produtiva vai produzir uma reconfiguração dessas cadeias. E dizia a secretária Yellen o seguinte: 2 requisitos para os futuros investimentos. Ninguém mais vai investir muito longe. É um requisito logístico. Não adianta você ter os semicondutores lá em Taiwan, onde são produzidos 70% dos semicondutores do mundo. Porque se tiver qualquer desorganização, como foi, por exemplo, a crise do Covid, você paralisa 5G, telecomunicações, indústria automobilística. Todas as cadeias produtivas são desorganizadas porque esse requisito logístico não foi obedecido. Os americanos usam a expressão near shore, quer dizer, tem que estar perto da costa, tem que estar perto de nós. Nós não vamos mais investir daqui para frente, dizem os americanos e dizem os europeus, nós não vamos investir tão longe, nós não podemos ficar vulneráveis a esse problema logístico, que é você ter seu abastecimento longe demais. Tem que estar perto. Agora, só estar perto não é suficiente.
ter um segundo imperativo, uma segunda exigência para esses investimentos. Tem que ser amigo. Porque a Rússia, por exemplo, está muito perto da Europa. Tem uma parte da Rússia, inclusive, que está na Europa continental. Mas são hostis. Então tem que estar perto, como o Brasil, e tem que ser amigo, como o Brasil. Então o Brasil tem uma oportunidade histórica com essa desorganização das cadeias produtivas globais. O Brasil tem uma oportunidade histórica de emergir como um país de grandes recursos, que é uma potência digital, a quarta maior potência digital do mundo, maior penetração digital, nós somos o quarto. Uma potência energética, energia renovável. Ninguém tem a matriz energética mais limpa do que a do Brasil e mais diversificada do que a brasileira. Uma potência verde, uma potência ambiental, ao mesmo tempo uma potência alimentar. Então o Brasil está num momento decisivo. Está num momento decisivo. Foi quando nós estávamos mais vulneráveis, fomos atingidos e a nossa força surgiu. Eu sei porque indo lá fora e conversando com eles esses últimos 3 anos e meio, eu senti a mudança completa do posicionamento em relação ao Brasil. Uma mudança extraordinariamente favorável para o Brasil. E particularmente esse setor automotivo, que enfrentou com muito valor, com muita força a crise também. Nós conversamos, esse grupo de empresários que estava aqui, nós tivemos reuniões regulares com eles durante a crise. E nós acreditamos numa economia de mercado de consumo de massa. O Brasil está no caminho da prosperidade. Está no caminho de uma economia de mercado de consumo de massa. Da mesma forma que a democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada, são vários poderes, ninguém tem toda a força, são vários poderes. Um poder controla o outro, para ninguém cometer excessos. Da mesma forma que a civilização ocidental prosperou e criou riqueza em cima desse algoritmo de decisão política descentralizada que é a democracia, também a civilização ocidental prosperou trabalhando com um algoritmo de decisão econômica descentralizada, que são as economias de mercado. Então essas empresas têm, na verdade, a inteligência, a capacidade de planejamento, os recursos, a capacidade tecnológica de fazer essa inovação para o futuro. Não é nenhum ministro do planejamento que vai criar isso. É um farsante. O ministro que chegar dizendo que é ministro do planejamento, que vai desenhar todo o futuro da infraestrutura, todo o futuro da indústria automobilística, todo o futuro da agricultura, todo o futuro da educação. Não é verdade, nós sabemos disso. Você tem um problema de saúde, você vai ao médico. Você tem um problema econômico, você vai ao seu consultor econômico. Você tem um problema de contabilidade, você vai no seu contador. Da mesma forma, o funcionamento de uma grande economia. Nós precisamos dessa inteligência, dessa troca frequente de opiniões. Então, indo para esse setor rapidamente, antes de falar um pouco mais do Brasil, durante a pandemia, conversando com o setor produtivo, nós entendemos que era importante não deixar se romperem os elos da cadeia produtiva. Então, do ponto de vista de crédito, nós tivemos várias sessões conversando com os bancos e com os setores para saber como faríamos. No caso da indústria automobilística, por exemplo, eram garantias da matriz para nós darmos os empréstimos. No caso da indústria de transportes aéreos, eram debêntures conversíveis em ações. No caso da indústria de geração e distribuição de energia, as garantias eram os próprios recebíveis. Cada setor tinha uma política de crédito adequada, baseado na informação que o setor produtivo nos dava. Nós perguntamos, o que funciona para vocês?
E eles então nos forneciam essa inteligência e, conversando com os bancos, nós criamos os programas. E um programa bem sucedido, que foi aqui mencionado pelo presidente da Stellantis, foi exatamente o programa de preservação de empregos. Assim que o impacto nos atingiu, para vocês terem uma ideia, nós perdemos 1.100.000 empregos em 60 dias. Em 2 meses, nós perdemos 1.100.000 empregos. Nós somos 106 milhões de brasileiros em idade de trabalhar. A gente chama de população economicamente ativa. Hoje eu acho até que já é mais. Já teve, esse censo do IBGE está andando aí, o número deve vir bem maior. Mas nós éramos 106 milhões. 46 milhões têm carteira de trabalho, CLT. 20 milhões estavam na assistência social. O que significava que tinha outros 40 milhões invisíveis. Gente que vendia garrafa de plástico, de água, no sinal ou num jogo de futebol. Então, quando a crise chegou, esses invisíveis, eles precisavam trabalhar de dia para levar comida para a família à noite. Se ninguém está circulando mais, está em distanciamento social, todo mundo em casa, como é que eles vão sobreviver? Eles não têm como vender bala no sinal de trânsito, não tem como vender garrafa de água num jogo de futebol. Como eles vão sobreviver? Então nós desenhamos rapidamente o programa de auxílio emergencial e transferimos recursos para 68 milhões de brasileiros, os mais vulneráveis. Com isso nós sabíamos pelo menos que as pessoas iam se alimentar. Quem tinha recursos pode à noite ficar em casa, pode trabalhar em home office. Mesmo o funcionalismo público tinha estabilidade de emprego, tinha salários bem acima do resto da população. Então essa turma, cada um se sacrificou de um jeito. O funcionalismo ficou sem reajuste de salário durante essa guerra. Por outro lado, nós lançamos essa cobertura emergencial para 68 milhões de brasileiros. Mas, e os 46 milhões? Sendo 13 milhões funcionários públicos, sobram 33 milhões. Desses 33 milhões, como nós perdemos 1.100.000 empregos em 60 dias, nós sentimos que isso ia ser uma avalanche, uma bola de neve, e criamos o benefício emergencial, que o presidente da Stellantis mencionou, e que no setor dele teria protegido 25 mil empregos. O que nós fizemos foi o seguinte: em vez de mandar embora, reduz o turno de trabalho e nós complementamos uma parte do salário. Até hoje, eu estou, às vezes, ou num restaurante, ou chego a um hotel, e a pessoa me diz: olha, nós queríamos agradecer muito, porque chegaram a fechar o hotel, mas um mês depois nos chamaram de volta e pagaram metade do salário para a gente trabalhar durante o dia. E aí a gente mantém o ar-condicionado, mantém o frigobar, mantém tudo funcionando para não estragar, para não enferrujar. Liga a televisão, desliga um pouco, mas mantivemos em funcionamento porque o governo pagou a outra parte do salário. Então essa ideia foi uma ideia também conversada com o setor privado. A gente reduz o horário de trabalho. O exemplo típico é um restaurante. Em vez de trabalhar o dia inteiro, como ninguém ia mais sair e almoçar ou jantar dentro do restaurante, eles, em vez de trabalharem 8 horas, trabalhem 2 horas antes do almoço, distribui a quentinha aí, um almoço aí na vizinhança, e depois 2 horas antes do jantar, distribui de novo o jantar para quem pedir por telefone. E aí você fica com 4 horas por dia, em vez de 8 horas por dia. E o governo paga a outra metade do salário. Até 1,8 salários mínimos a gente pagava metade. Então isso foi muito bom, porque nós preservamos, nós temos o CPF de cada uma dessas pessoas. Nós preservamos 11 milhões de empregos de CLT. Ou seja, como eram 46 milhões, 13 milhões de funcionalismo público com estabilidade de emprego, sobravam 33 milhões. Desses 33, 11 milhões seriam demitidos. Vocês imaginem, isso seria uma taxa de desemprego de quase 30% na economia, 1/3 da economia sendo mandada embora. Então nós criamos esse programa de auxílio emergencial para os vulneráveis e o benefício emergencial para a preservação de empregos. Com isso nós mantivemos a economia pulsando.
as pessoas, mesmo em dificuldades, mas pelo menos recebendo a comida em casa, agricultura, transportes funcionando, as pessoas com auxílio emergencial se alimentando. E nós atravessamos a onda da maior crise sanitária da história. E o Brasil, os senhores estão de parabéns, quem lutou foram os senhores. Nós atravessamos a maior crise sanitária com um desempenho melhor do que várias economias mais avançadas, várias economias mais ricas. Vieram ao Brasil e previram uma queda no PIB de 9,7%. Pois bem, a Inglaterra caiu 9,7%, a Itália caiu 8,7%, a França caiu 7,6%, a Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5% e o Brasil caiu 3,9%. Depois disseram que o Brasil ia ficar em depressão. E nós dizíamos, nós vamos voltar em V. Por quê? Nós estávamos conversando com os empresários e criando os programas. Alguns programas não voaram. Lançamos um programa de crédito para pequena e média empresa que não voou no início. Não deu certo, porque como nós oferecemos um programa que pagava metade do salário, o outro programa era um programa de crédito, se você quiser se financiar para pagar a folha, venha tomar empréstimo. E o programa bem era, se você quiser pagar só a metade da folha, converse conosco, nós pagamos outra metade. Todo mundo preferiu o programa que paga metade, em vez de pagar a folha inteira tomando empréstimo. Mas eram equipes diferentes, era a equipe de crédito do Banco Central, uma equipe fazendo um programa, a outra equipe fazendo outro. Eu vendo os dois, de repente eu falei, esse vai voar e esse não. Mas aí voltamos, conversamos de novo, aí criamos o Pronamp, para pequena e média empresa. E foi um sucesso. Pela primeira vez na recuperação econômica brasileira, metade do crédito, 48%, foi para pequena e média. Antigamente só tinha dinheiro para campeão. Nós fizemos o contrário. Eu vou dar 2 números que são concretos. Tinha um grande campeão, só por delicadeza eu não vou falar o nome, que pegava 10 bilhões no BNDE. E um outro campeão que pegou 10 bilhões, parece que era um número que eles gostavam. 10 bilhões na Caixa Econômica Federal. Quando venceram os empréstimos, o que nós fizemos foi o seguinte: não renova. Ele é forte, ele é grande, ele vai se financiar em mercado. 5 bilhões vamos devolver para o Tesouro. Vamos despedalar os bancos públicos. Vamos devolver o dinheiro para o Tesouro. O dinheiro está no bolso do campeão, volta metade para o Tesouro. E a outra metade vai para a pequena e média empresa. Quando você dá 5 bilhões para pequena e média, é uma enxurrada de dinheiro. 100 mil empresas pegam esse dinheiro. Em vez de um campeão, tem 100 mil pequenas e médias que pegam esse dinheiro. Resultado: nós somos uma geração que pagou pela guerra. Vocês podem ter orgulho disso. Nós enfrentamos a maior crise sanitária, o PIB de todo mundo lá fora caiu mais que o nosso, nós voltamos mais rápido, voltamos em V. Depois disseram que não íamos crescer no ano seguinte, que era o ano passado, né? Porque nos pegaram em 2020, o PIB caiu 3,9%. 2021 disseram que nós íamos ficar em recessão, eu disse que nós íamos voltar em V. Nós voltamos em V, crescemos 4,5%. Aí disseram que esse ano a gente não ia crescer, ia ter uma recessão de menos 1,5%. E eu disse, vocês vão passar o ano revendo para cima. Estão revendo para cima, já crescemos, se a gente não crescer nada daqui até o fim do ano, o Brasil cresceu 2,5% esse ano. Quer dizer, é claro que vai crescer mais, nós vamos crescer quase 3% esse ano. Então, o Brasil já se levantou. Nós estávamos quebrados, quando chegamos encontramos governo quebrado, estatais quebradas, fundo de pensão quebrado, tudo quebrado. Nós botamos o Brasil em pé, o Covid jogou o Brasil no chão de novo. Nós botamos o Brasil em pé de novo. E a novidade, como nós seguimos com as privatizações, desinvestimos 260 bilhões. Como nós desalavancamos os bancos públicos, fazendo os campeões nacionais devolverem o dinheiro. E ao mesmo tempo transformando esses empréstimos em empréstimos para pequena e média empresa. Foram mais 240 bilhões. E como nós pagamos pela crise, porque o dinheiro que nós dávamos para combater a saúde, o problema da saúde, nós, de outro lado, exigíamos sacrifício de estados, municípios e do governo federal, não dando, interrompendo os reajustes salariais. Não fazia sentido, milhões de pessoas perdendo emprego, morrendo,
e você tem estabilidade de emprego, tem um salário muito mais alto, trabalha em home office, ainda vai pedir aumento de salário no meio de uma guerra? Então, quando nós fizemos essas medidas, resultado, todos diziam que a nossa dívida PIB ia para 100% do PIB. Quando nós chegamos aqui, era pouco mais de 76%. Gastávamos 19% do PIB. Com a doença, nós fomos a 26,5%. Acabou a doença, nós voltamos para 18,7%. Ou seja, é o primeiro governo que está gastando menos no final do mandato do que quando chegou. Enfrentou duas guerras, essa geopolítica da Ucrânia e da Rússia e a guerra sanitária que foi o Covid. E a nossa dívida PIB, que era 76, foi 88, não foi a 100, como diziam, e já voltou para 77,5 e vai cair para 76 ainda esse mês, porque nós estamos espremendo lá o BNDES para devolver o dinheiro, a despedalada final, está nos devendo aí uns 90 bilhões, tem que pagar até o fim do ano aqui, porque nós queremos dizer o seguinte: somos uma geração que enfrentou as duas guerras, pagou tudo, vacinou a população inteira, está crescendo de novo e não empurrou a conta para os filhos e netos. Nós pagamos, os senhores pagaram, cada um do seu jeito, cada um na sua forma, com o seu sacrifício, com o seu esforço. Então, a economia brasileira está em pé, está forte, está crescendo, está com a situação fiscal. Estamos no primeiro superávit nosso em 13 anos. Em todos os níveis de governo. Não é que nós estamos em equilíbrio porque o governo federal se ajustou e deixou estados e municípios com o PIDs na mão. Ao contrário. É a primeira vez desde a redemocratização que todos os municípios brasileiros pagaram o 13º, pagaram os fornecedores, está todo mundo em dia. E a mesma coisa os 26 estados e o Distrito Federal. Está todo mundo em boa situação. Então, o Brasil enfrentou a crise, caiu, se levantou, está crescendo de novo, a inflação está começando a descer, o crescimento revisto para cima a cada momento, vocês estão vendo isso. No início do ano era menos 1,5, depois 0, depois mais 1, mais 2, agora já é 2,5, já estão revendo, agora já tem gente falando 3, quer dizer, revisão de crescimento para cima. Revisão de inflação para baixo, era 11, 10, 9, 7, os últimos números do Focus agora já são 6,7, 6, já tem gente falando de 6,2, quer dizer, inflação descendo, crescimento aumentando, desemprego, quando nós chegamos era 11,5, quase 12, com o Covid foi a 14,9, quase 15%, voltou para 14, 13, 12, 11, 10, 9, nós estamos em 9,1, até o fim do ano dá tempo da gente levar para 8, e vai ser a menor taxa nos últimos 13, 14, 15 anos. Então, o Brasil está bem, o Brasil está forte, e lá fora, o mundo está em turbulência, e vai piorar. A América Latina está desmanchando, os senhores estão vendo, os senhores estão lendo, os jornais estão vendo. Está acontecendo no Chile, o que está acontecendo na Argentina, o que já aconteceu na Venezuela. Os senhores estão vendo o que está acontecendo. Na Europa a mesma coisa. Hoje o Banco Central Europeu acordou. Acordaram um ano depois. Nós estamos conversando com eles já há um tempão e dizendo a eles: vocês estão dormindo no volante, vocês estão dormindo no volante. E eles olhando para o Brasil achando que quem são esses caras aí para falar assim com a gente. Acordaram hoje. Hoje o Banco Central deu um teco para cima. Ou seja, estão começando a descer. Economia, começando a rever o crescimento para baixo. Os americanos, recessão no primeiro semestre. Quando nós vimos lá no início do ano, a previsão de crescimento deles era 4, 5%. E para o Brasil era recessão de menos 1,5%. Agora mudou. O Brasil vai crescer 3% e recessão é com eles lá. E eles é que estão entrando em recessão. Não somos nós. Isso é bom para nós? Não, é ruim para o mundo inteiro, mas diz muito a respeito de nós brasileiros. Se inventar a favor, bom, a gente vai mais rápido. Se inventar contra, não tem problema não, nós vamos também. Foi o que a gente fez durante a crise da pandemia, é o que nós estamos fazendo esse ano com a guerra da Ucrânia, e é o que nós vamos fazer para frente. O Brasil vai seguir crescendo,
porque nós fizemos reformas durante a pandemia. Nós somos o único país do mundo que seguiu com reformas no meio da pandemia. As empresas estavam no chão, lei de falência. Precisamos ajudar as pequenas e médias empresas? Pronamp, PEAC, todos os programas de crédito. Tem que manter emprego? O BEM, benefício emergencial. Tem que ajudar os vulneráveis? Auxílio emergencial. Temos que nos integrar à cadeia global de produção? Reduzimos as tarifas de importação do Mercosul pela primeira vez em 30, 40 anos. E a indústria brasileira está em risco? Não, e não estará em risco. Eu tenho dito isso repetidamente desde as primeiras vezes que nós conversamos com a indústria brasileira. A indústria brasileira estava sofrendo, nas últimas 3, 4 décadas, o processo de desindustrialização. Juro muito alto, falta de crédito, impostos excessivos, encargos trabalhistas excessivos, custo Brasil, e aí entra tudo, cabotagem, impostos sobre insumos básicos. Quer dizer, você tem um minério de ferro, mas fica difícil fazer o aço, porque está cheio de ICMS e IPI no meio do caminho. Da mesma forma, a indústria automobilística tem PIS, COFINS, você tem imposto sobre faturamento, quer dizer, você não sabe nem se tem lucro e já vai pagar imposto sobre faturamento. O IPI é a mesma coisa, você nem começou a produzir e já está devendo. Você pode ter prejuízo e ainda vai pagar o IPI, ainda vai pagar imposto. Então nós estamos muito comprometidos com essa pauta. Nós baixamos 35% IPI agora e nós vamos levar para 0. Nós vamos reindustrializar o Brasil. Não queremos o câmbio lá embaixo, o juro lá em cima, trazendo capital especulativo, sobrevalorizando o câmbio e tirando a competitividade da indústria brasileira. É o contrário, nós queremos um superávit fiscal para os juros poderem ficar mais baixos, o câmbio de equilíbrio um pouco mais alto, como tem estado, e reduzindo os impostos. E principalmente, eu entro de novo no nosso setor, principalmente, a reindustrialização tem 2 grandes alavancas. A primeira justamente é essa que vem da reconfiguração das cadeias produtivas globais, com a reorganização logística dessas cadeias. E o Brasil está lá. O Brasil é um gigante energético. O Brasil vai fazer a transição da economia cinza para a economia verde antes, porque ele vai ter energia mais barata. E porque nós vamos tirar os impostos. Então, de um lado, nós temos certeza que isso vai acontecer. De outro lado, nós vamos produzir a energia barata aqui também. Então, não só nós vamos tirar os impostos sobre a indústria, nós vamos avançar com desoneração trabalhista, redução de encargos trabalhistas, nós vamos retirar os impostos, como estamos tirando imposto sobre combustíveis, impostos. É muito fácil tributar eletricidade e combustíveis, porque é fácil de recolher, por isso que o Brasil botou os impostos ali, porque é muito fácil de coletar. Só que isso destrói a competitividade da indústria brasileira, porque você bota lá embaixo, na base. Então você pega o minério de ferro, o imposto já pega lá na hora de transportar o minério. Depois vira aço, o imposto pega de novo antes de chegar na indústria para virar um automóvel. Então você vem tributando em cascata o tempo inteiro. E aí você cria direitos de crédito. É o que eu mais vejo, eu sento com eles todos estão pedindo para usar o crédito. Usar o crédito como? Não tem nenhum lucro para poder, no volume satisfatório, para poder usar o crédito, para bater. Então nós temos que reconfigurar toda essa cadeia produtiva e é o grande momento para o Brasil, é agora. Porque de um lado nós vamos ter essa oportunidade geopolítica e logística, que é a reconfiguração das cadeias, e de outro lado nós vamos dar o choque da energia barata. Nós começamos lá atrás com o gás natural, agora nós estamos entrando no outro componente de custo logístico, que é a cabotagem. Nós estamos querendo entrar para a OCDE, exatamente, que é uma das razões, nos obriga a ter uma competitividade muito forte no setor de cabotagem. Nós estamos indo para outros ramais de transporte, estamos indo para ferrovias. Só para vocês terem uma ideia, para ficarem confiantes no futuro do Brasil,
nos pagaram 150 bilhões de reais, ou seja, são quase 30 bilhões de dólares, pelo direito de investir 900 bilhões nos próximos 10 anos. Então é um exemplo típico, vou dar um exemplo a SEDAI. E aí a importância, por que a nossa confiança no futuro? Porque nós mudamos os marcos regulatórios. Em vez de achar que o motor da economia é o governo na verdade atrapalhou o avanço da economia brasileira. O Estado cresceu tanto, gastou muito e gastou mal, gastou em privilégio, gastou em subsídio, gastou em ajudar campeão nacional. Então, na verdade, corromperam a nossa democracia e estagnaram a nossa economia. Então, o que nós estamos fazendo é mudar o eixo. O eixo não mais é o investimento público, o eixo é o investimento privado. Então, nós temos 900 bilhões de investimento privado contratado para os próximos 10 anos. São 90 bilhões por ano. 90 bilhões é 10 vezes, por exemplo, o que o Ministério de Minas e Energia tem, o Ministério de Transportes tem de infraestrutura, que é o Tarcísio, que é um excepcional ministro. Eu não posso falar de política, mas que eu votaria nele, eu votaria fácil, porque é um cara super capaz, conhece tudo e vai entregar, porque entregou. No governo ele entregou. Agora, qual é o orçamento dele? 9 bilhões. É como se tivesse 10 Tarcísios no setor privado investindo todo ano. Além disso, nós vamos recuperar a capacidade de investimento também do setor público. Nós vamos transformar o capital nacional. Estamos reconfigurando, vai ser o Fundo de Reconstrução Nacional, que é o seguinte: em vez do Estado ter um capital financeiro, por exemplo, hoje, de novo o exemplo do BNDES, ele tem uma carteira lá, ele tem 100 bilhões em ativos financeiros. Ele tem ações da JBS, ações da Marfrig, ações da Vale do Rio Doce, ações da Petrobras, ações da Eletrobras. Eu pergunto, qual o uso desse capital público? Para que o governo brasileiro precisa ter ações de grandes empresas privadas ou mesmo estatais? Para que ele precisa? Nós não precisamos disso. Nós precisamos, de repente, de uma hidrelétrica. Então, vamos vender esses recursos, pega esses recursos e vamos fazer uma hidrelétrica. Em Roraima, por exemplo, que o presidente vive falando que quer fazer uma hidrelétrica em Roraima, para aumentar o potencial energético da região norte do Brasil. Da mesma forma, nós temos que usar esses recursos para reduzir a pobreza, um fundo de erradicação da pobreza, com esses recursos. Então, posso pegar esse dinheiro, em vez de ficar sentado em cima de um capital financeiro que não ajuda tanto o Brasil, não ajuda em nada, só ajuda a aumentar o bônus de quem trabalha no BNDES, que aí fica com a carteira grande lá, recebendo rendimentos todo ano. Não é isso que a gente quer para o Brasil. A gente quer ao contrário. E o BNDES tem uma parte muito boa já trabalhando com o pé no futuro. Já está fazendo saneamento, fez a privatização da SEDAI, já está ajudando na economia verde, vai financiar esse rearranjo produtivo, trazendo semicondutores para o Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos desenvolver, deve ter sido dito aqui antes de eu chegar, eu vi um pedaço ainda, mas nós conversamos sempre. Tem o nosso pessoal que está usando o etanol para reduzir o potencial de poluição da bateria num carro elétrico. Então, o carro elétrico, só que para fazer a bateria, é melhor usar o etanol, é mais eficiente, é menos poluente e é nosso. Nós temos ele aqui já prontos. Então já tem empresas nossas justamente preparando isso. E isso é uma fronteira tecnológica. Porque ninguém vai para o elétrico do dia para a noite. Isso é um caminho. Isso é um caminho. E o caminho mais eficiente, o caminho mais rápido, o caminho mais barato e o caminho que nos permite fazer a mudança com amplitude é esse caminho que passa pelo etanol. Nós não temos postos de abastecimento de bateria elétrica. Quanto tempo leva? Imaginem todos os postos de gasolina que tem no Brasil. Quanto tempo vai levar para todos esses postos de gasolina virarem postos de recarga de bateria elétrica? Quanto tempo leva isso? 10 anos? É por aí. Então nós vamos ter que usar o que nós temos. E temos uma indústria ativa, atenta e já investindo nisso. Então nós estamos bolando justamente programas de depreciação acelerada, que permita todo mundo que estiver fazendo esse investimento nessas inovações, não precisa pagar imposto agora não.
investe aí, nós preferimos investimento do que pagar um imposto para a gente. Então nós vamos fazer esquemas de depreciação acelerada, de redução de impostos, começamos com o IPI, vamos levar a zero. A ideia é o seguinte, tem que acabar com esse imposto. Como é que você pode ter uma indústria forte se tem um imposto contra produtos industriais? Devia se chamar ICPI, porque é um imposto contra produtos industriais. Você está produzindo, você é um industrial, espera aí que eu vou te tributar antes de você ter qualquer resultado. Isso é um absurdo, isso é excrescência, isso foi feito por governos passados, achando que estão ajudando a população brasileira, destruindo a indústria brasileira. Então o Brasil é um país de riquíssimos recursos naturais, mas ao mesmo tempo a indústria que tinha 20 e poucos por cento do PIB, veio para 10% do PIB. Nós fomos desindustrializados ao longo dos últimos 40 anos. Então nós estamos muito atentos a isso, e nós não podemos perder essa oportunidade agora, que é justamente esse choque energético que aconteceu. Toda a conversa da Europa hoje é o seguinte: nós precisamos de energia confiável, segura, barata e confiável. De onde vem isso? Dizem que hidrogênio verde e dizem também da elétrica. Quem é que tem energia mais barata do mundo, se tirar os impostos? Qual a energia mais barata do mundo? A renovável mais barata do mundo? É a nossa. A nossa é cara porque tem muito imposto. Se você tirar os impostos, ela é a mais barata do mundo. Então nós vamos justamente produzir essa energia do futuro, seja a elétrica, seja o hidrogênio verde, nós vamos produzir com energia barata nossa. Então já temos os planos para justamente fazermos entre 10 e 50 Itaipus no Nordeste brasileiro, que é onde o vento é regular e unidirecional, ele é contínuo e unidirecional. Então ele é muito mais barato do ponto de vista de manutenção. Nós conversamos com as principais empresas de energia eólica da Europa, e eles dizem o seguinte, que lá, como o vento aí no Mar do Norte é descontínuo e é turbulento, os coletores têm que ser construídos com muita flexibilidade. Está ventando de um lado, de repente muda para o outro, então ele tem que ficar oscilando, e o custo de manutenção é caríssimo. No Brasil não, você vai lá para o Nordeste, você vê, tem 10, 15 coletores, grandes moinhos de vento, né? Coletando energia. A energia é de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, contínuo, e numa direção só. Então o custo de manutenção é baixo, o custo de instalação é baixo. Então nós vamos estar produzindo, vamos estar dobrando nossa capacidade eólica de 10% para 20% do PIB. 10% é uma Itaipu, então nós vamos criar uma Itaipu relativamente rápido, nos próximos 3, 4 anos no Nordeste. O nosso ministro de Minas e Energia, que é um pouco mais animado, disse que nós vamos fazer 5 Itaipus. Vamos fazer uma média, eu quero uma, ele quer 5, que dê 3 Itaipus para os próximos 5 anos. Então é um espetáculo. Isso é garantia de energia mais barata. A mesma coisa, energia solar, nós estamos investindo também. E eu dizia a respeito dos investimentos, os compromissos de investimento. Eu dava o exemplo de saneamento. O Brasil tinha nessa área um vácuo imenso, porque o governo quebrou, não tinha capacidade de investir, mas ao mesmo tempo também não desocupava a vaga. Na hora que você privatiza, uma empresa como a SEDAI, o governo do Rio recebeu 20 bilhões e um compromisso de investimento de mais 30 bilhões. Então são 50 bilhões de reais investidos agora para atacar o problema do saneamento. 100 milhões de brasileiros com esgoto a céu aberto, 35 milhões de brasileiros sem água corrente, e agora esse problema vai ser atacado e o setor privado investindo pesado nisso. Então o Brasil vai crescer, está condenado a crescer, vai crescer de qualquer jeito. Agora, claro, se tiver gente boa operando a economia, o negócio vai crescer 3, 4, 5. Se for gente ruim, é mais 1, menos 2, mais 0, 0, mais 1, menos 2, vai ficar na mediocridade. Então nós estamos num momento decisivo para a economia brasileira. O Brasil já está decolando, os investimentos já estão contratados, nós temos consciência dessa oportunidade e nós vamos trazer para o Brasil essa economia do futuro, que é verde, que é digital,
essa economia que é baseada em semicondutores. Nós estamos conversando e estamos pedindo para os nossos amigos também, da indústria automotiva, para trazerem os arranjos produtivos que fazem os semicondutores lá fora. Vamos pegar também a legislação que os americanos fizeram para atrair as fábricas de semicondutores. Nós temos que oferecer algo melhor. Quer dizer, se os americanos estão oferecendo alguma coisa para instalar os semicondutores lá, nós temos que oferecer algo melhor ainda para trazê-los para cá. E quem pode nos ajudar a isso? O setor privado, com a inteligência deles, falando, olha, em Taiwan, quem ajuda a montar isso é a Qualcomm, mais não sei quem, mais isso, mais aquilo. São 5 ou 6 empresas num arranjo produtivo. Vamos trazer esses 5 ou 6 aqui, vamos conversar juntos e vamos desenhar juntos o futuro dessa indústria no Brasil. E o Brasil tem pressa, nós temos pressa. Nós já sabemos que temos capacidade de enfrentar o desafio, já sabemos que o povo é resiliente, já sabemos que o povo é maduro. O povo foi às ruas para pedir uma reforma da Previdência. Enquanto isso, em países avançados, o povo foi à rua para bloquear a reforma da Previdência. Isso é um sinal de maturidade extraordinário da nossa população. Depois todo mundo se vacinou, retorno seguro ao trabalho, está todo mundo firme. Fazem as manifestações pacíficas. Vocês vão e fazem as manifestações pacíficas, quer dizer, a ressurreição, o renascimento do patriotismo, absolutamente pacífico. Não tem uma garrafa quebrada, não tem nada. Todo mundo em paz, todo mundo na rua, todo mundo querendo prosperidade, crescimento. Então, eu estou muito seguro de que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo as reformas certas e confiante principalmente em todos vocês. Capacidade de resiliência do brasileiro, a determinação do brasileiro, o apoio de seguir em frente. Então, eu queria realmente deixar essa palavra de... É quase que como uma... Para mim, é como se fosse depois desses 2 anos de guerra, incessante, muita confusão, muita gente subindo em cadáver para fazer política, em vez de ajudar o Brasil numa hora difícil. É quase que uma celebração. Nós estávamos todos juntos. Eu agradeço muito, parabenizo vocês todos pelo esforço. Me congratulo com a turma do automotivo aí, que essa turma sabe o que é uma cadeia produtiva, né? Você manter isso tudo funcionando, é uma engrenagem sofisticada, complexa, e nós contamos com a ajuda de vocês para nos ajudar a criar as condições de negócio favoráveis para o Brasil reconfigurar o seu parque industrial dentro dessa visão de futuro, tá certo? Então, obrigado, abraço a todos, bom estarmos juntos. Ministro, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que o tempo do senhor está apertado, a gente infelizmente não tem tempo para perguntas e respostas, mas te agradeço imensamente pela participação. Obrigada, foi uma honra. Eu peço a sua paciência, 1 minutinho, eu vou convidar a Paula Braga, a gente quer deixar uma lembrança com o senhor. Esse é um livro que a gente lançou hoje, que homenageia a história da indústria, através de carros icônicos. Pois é, tá todo mundo aqui. Tá, e é isso aí, vem pra foto. Por favor. Essa turma vai levar tecnologia para fora. Eles vão fazer tecnologia aqui do carro flexível, da transição para o carro elétrico, e daqui a pouco vão estar exportando essa tecnologia, mandando para o Japão, mandando para os Estados Unidos, baseado em tecnologia nossa aqui, contratando nossos engenheiros. Então, estamos firmes nesse propósito, pessoal. Muito obrigada. Vamos para a foto, né, gente? Então, muito bem. Registro feito, ministro. Obrigada. Obrigada aos presidentes, obrigada, ministro. Obrigada, Filomena. Já estou sentindo novas reuniões nascendo aqui. É verdade. Obrigada.